Olá, povo de Deus, 19º domingo do tempo comum. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9, depois 11 e 13. Impossível não sugerir a leitura completa deste capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Logo no seu início, ele nos dá o motivo de encontrarmos Elias escondido numa gruta. Depois de o profeta ter passado a fio de espada os profetas de Baal, o rei Acabe conta para sua esposa, a fenícia Jezabel, que prometeu fazer o mesmo com Elias. Sua fuga se parece a uma romaria ao Monte Santo, Horebe, lugar da aliança e do encontro pessoal de Moisés com Deus. O que nos chama a atenção é que, ao contrário do espetaculoso encontro de Moisés com Deus, agora Elias vai encontrá-lo na brisa suave. Nada de vento, nem terremoto, fogo. Elias vai precisar educar seu ouvido, sua sensibilidade, para encontrar-se com Deus no som de um sutil silêncio, ou o som de um silêncio que se desvanece. Martini assim sintetiza: Elias esperava que Deus mudasse o coração da rainha e, não vendo nenhum indício disso, se abate e se deprime. Quem sabe pense, além disso, que Javé o abandonou, que o iludiu e que o tenha feito esperar aquela vitória plena que não se realizou. Assim, as forças se afundam, o medo invade, a angústia o afoga e o oprime, e ele já não pode mais. Neste contexto, Deus se aproxima do profeta no silêncio de uma brisa passageira, indicando a todos nós que precisamos também nos educar na sensibilidade para percebermos Deus na sua multiforme manifestação na nossa vida. Romanos 9, de 1 a 15, a segunda leitura, em sua reflexão teológica mais profunda, com a carta aos Romanos, Paulo lamenta o fechamento dos seus compatriotas, os judeus. Destaca que são eles que se constituem no povo eleito e querido por Deus, mas que não se abriram à revelação trazida pela encarnação de Jesus Cristo. Tenho em meu coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Assim se expressa o apóstolo frente à recusa que os judeus fizeram da boa nova trazida por Jesus Cristo, descendente deles próprios. Pode-se dizer que os compatriotas de Paulo não conseguiram dar o passo que o profeta Elias deu. Elias foi capaz de superar a maneira clássica das teofanias e perceber que Deus também se manifesta no silêncio, totalmente diferente da manifestação a Moisés. Os judeus aos quais Paulo se refere, tão apegados à tradição, não conseguiram ver uma nova e definitiva manifestação de Deus na pessoa do homem de Nazaré. Mateus 14, 22 a 33. Vamos hoje tomar detalhes importantes dessa cena da barca agitada que sofre os efeitos de ventos contrários. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. No começo da cena da multiplicação, os discípulos falam a Jesus para despedir a multidão faminta. Aqui Jesus despede a multidão, porém totalmente saciada, enquanto envia os seus discípulos para uma nova missão. Os discípulos terão de enfrentar ventos contrários que se encontram em novos ambientes que lhes são hostis. Sair da margem de segurança que viviam e partir para outras margens é ter coragem de desbravar novos espaços para o anúncio e testemunho da fé. No princípio, dá a impressão de que os discípulos entram na barca com destemor, mesmo sabendo que farão a travessia sem Jesus. Jesus ficará despedindo a multidão e logo em seguida sobe a montanha para orar a sós e fica aí até às 3 horas da manhã. Lembremos-nos de que antes de saciar a
a fome da multidão, Jesus a olhou e sentiu compaixão. Seguramente nessa oração longa com o Pai na montanha, essa multidão estará presente, assim como seus discípulos, já em alto mar, sofrendo ventos contrários. Quem está na missão sempre tem conteúdo para orar, isto é, tem vida real para apresentar ao Pai, tem nomes, rostos, histórias para compor sua oração. Considerando a barca como símbolo da comunidade, o que os discípulos estão passando retrata a conjuntura da igreja primitiva. Mar, tempestade, noites, ventos contrários são símbolos da insegurança, da angústia que se abate sobre a comunidade que sente a falta de Jesus. Quantas vezes, olhando a barca da igreja de hoje, agitada por ventos contrários do desemprego, da fome, da repressão, da perseguição, do fascismo que está esse país, e que lhe sopram de fora e também de dentro da igreja, agitada por ventos que vêm de todos os lados, não sabemos onde agarrarmos para suportar as ondas que num vai e vem jogam a barca para cima e para baixo. Podemos repetir em nossa vida essa experiência dos discípulos que sofriam com os ventos do Império Romano e da hierarquia da religião judaica. E quando pensamos que vamos sucumbir, eis que surge Jesus, Senhor dos mares e das tempestades, caminhando por sobre as águas, vindo ao nosso encontro e com sua voz valente, firme: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse sou eu de Jesus nos remete às experiências teofânicas do Primeiro Testamento, presente nos livros do Êxodo, do Deuteronômio, e o constante não tenham medo, como que soava nos ouvidos e na vida dos discípulos todas as vezes que as ondas se agitavam mais fortes, que os ventos se apresentavam com força arrasadora e que a presença de Cristo não era tão evidente para eles. Aprender a viver sem a presença do amigo e mestre foi se tornando uma experiência de Páscoa e ressurreição na vida daqueles rudes pescadores, cobrador de imposto, aprendizes de sonhadores do reino, anunciado por Jesus. Quando Jesus se aproxima, a vista falha e eles pensam que é um fantasma. Os ouvidos se abrem à voz de Jesus e a confiança retorna aos corações atribulados. A ousadia toma conta de Pedro, que quase num desafio diz ao mestre: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Essa ousadia termina quando o temor envolve a vida daquele pescador tão acostumado com as águas. Ele não teme porque afunda, mas ele afunda porque teme. O temor é sempre nosso inimigo. Quantas vezes temos esse arrombo de Pedro e nos julgamos capazes de caminhar por sobre a água, mas nossos projetos se afundam frente ao nosso temor, frente às nossas covardias. E quando vamos nos tornando mais velhos, nossas pernas já não alcançam a extensão de nossos sonhos. Como bem descreve Luiz Heriberto Rivas, biblista chileno, há uma aparente ausência do Senhor, há dificuldade para avançar, há forças que se opõem, há trevas que rodeiam, há elementos que maltratam o povo de Deus. E acima de tudo isto está a nossa falta de fé, que nos impede reconhecer o Senhor quando Ele se aproxima de nós. Mas sem dúvida Ele vem, nos devolve a calma e tranquiliza vento e ondas. Nossas orações de súplica se assemelham ao pedido de Pedro para caminhar por sobre a água. Queremos ter essa ousadia, queremos enfrentar mares e marés contrárias. Repetimos com Pedro: Senhor, se és tu, faz que caminhemos por sobre as águas da repressão, da perseguição, da fome, do desemprego, da pandemia, do desespero, por ver o triunfo de maus e perversos.
Pedro é imagem de todos os que creem e duvidam, pois a fé, como nos diz Santo Agostinho, está mais próxima da dúvida do que da certeza. Feliz Dias dos Pais, um beijo no seu coração.